eu sou o Prof. Neviton e no vídeo de hoje nós iremos explorar o potencial de ação do início até o fim. Assim, se vocês assistiram todos os 3 vídeos anteriores relacionados à permeabilidade de membrana celular, vai ficar muito fácil para vocês entenderem o potencial de ação do seu início até o seu fim. Dessa forma, se tu gosta desse tipo de vídeo, por gentileza, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Então, vamos pro vídeo? Então, galera, só fazendo uma breve revisão do que foi visto no vídeo anterior, para que esse vídeo consiga ir até o final e atingir o potencial de ação, eu vou trazer para vocês as características que uma membrana em repouso tem para levar à manutenção do nosso potencial de repouso das células nervosas. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a célula nervosa em repouso tem elevada permeabilidade ao potássio com sua carga positiva. E como a gente sabe, é clássico que no interior das nossas células a gente sempre vai ter cargas positivas do potássio em grande quantidade e cargas positivas do potássio em pequena quantidade no meio extracelular. Então vamos representar aqui, fora da nossa célula, no líquido extracelular, a gente vai ter pouquinho potássio, enquanto no interior da nossa célula a gente vai ter sempre bastante potássio. Professor, vai ser sempre bastante potássio em comparação ao meio extracelular em qualquer outro momento também? Sim, gente, sempre vai ser. Por mais que a gente tenha um potencial de ação ocorrendo, sempre vai ser. Essas proporções acabam não se alterando em grande quantidade conforme ocorre a alteração do potencial de membrana da célula nervosa. Assim, este primeiro ponto que nos traz que há uma elevada permeabilidade ao potássio em uma célula em repouso é a parte mais importante que está relacionada à manutenção do potencial de repouso dessa célula. Porque, como o potássio vai estar sempre em grande quantidade no interior da célula, a sua tendência é sempre sair da célula. E dessa forma, a gente vai ter sempre cargas positivas vazando das nossas células. E por que eu estou falando vazando? Porque essas proteínas canais são aquelas proteínas canais chamadas de proteínas canais de vazamento de íons. Ok? Essas proteínas canais então vão estar sempre vazando esses íons para fora da nossa célula e isso vai ajudar muito ela a se manter ao seu potencial de repouso. Que nos nossos exemplos nós estamos usando o número de menos 90 milivolts, que vocês vão ver também em alguns livros. Então, para manter esses 90 milivolts, a primeira coisa que acontece é a saída de potássio, que é permanente e constante pelos canais de vazamento de potássio. A segunda coisa que leva à manutenção do potencial de repouso das nossas células é a baixa permeabilidade ao sódio no momento do repouso. O que isso vai significar para a gente? Quando se tem grande quantidade de sódio no meio externo das nossas células, e é isso que a gente vai ter sempre como uma proporção mantida, mesmo com potenciais de ação ocorrendo, se tem uma baixa variação do que tem fora e o que tem dentro. Assim, a baixa permeabilidade ao sódio, ou seja, a baixa quantidade de sódio que entra nas nossas células durante o repouso também ajuda a manter este sinal de menos 90 milivolts nas nossas células, ok? E além disso, nós temos as bombas de sódio e potássio, que são consideradas bombas eletrogênicas. Isso porque elas colocam cargas diferentes em quantidade para fora e para dentro da célula. Lembrando que, quando a bomba de sódio e potássio está ativa, nós temos a saída de 3 íons sódio com carga positiva e cada bomba de sódio e potássio vai botar esses 3 íons sódios de carga positiva para fora das nossas células nervosas. E a gente tem muitas bombas de sódio e potássio ativadas no interior
dentro da nossa membrana celular. Professor, mas o que isso significa? Que vocês sabem também que ela vai colocar duas cargas positivas relacionadas à moléculazinha de potássio para o interior da célula, toda vez que ela também for ativada. E ela está sempre ativa, né, meus amiguinhos? Então, duas, duas e duas. Isso faz com que sempre a gente tenha uma carga positiva vazando das nossas células pela bomba de sódio e potássio ATPase. Assim, se eu estou somando aqui, por exemplo, uma carga positiva saiu, mais uma carga positiva saiu, mais uma carga positiva saiu, isso é constante, isso acontece durante o repouso, a gente também está mantendo o interior do nosso neurônio mais negativo. Ah, professor, mas eu não me lembro por que ele fica mais negativo. Gente, vocês têm que lembrar que estes íons potássio, eles estão comumente ligados a moléculas que estão no interior da nossa célula, que são ânions, moléculas aniônicas, que possuem várias regiões, os quais esses prótons se associam, não se ligam, mas se associam. E isso faz com que qualquer variação de saída de cargas positivas de dentro da nossa célula, que não conseguem levar essas moléculas aniônicas como fosfatos e as proteínas com seus resíduos de aminoácido negativamente carregados, ficam dentro da nossa célula, enquanto as cargas positivas do potássio vão saindo, indo embora da nossa célula. E a gente ainda não tem sódio entrando em grande quantidade na nossa célula, porque ele é muito menos permeável ao sódio. A nossa membrana é muito menos permeável ao sódio. Dessa forma, a gente tem fatores que estão mantendo moléculas com carga positiva no meio externo das nossas células, e as moléculas aniônicas do interior das nossas células não conseguem sair. Então a gente vai ter a manutenção do nosso potencial de repouso de menos 90 mV, basicamente por elevada permeabilidade ao potássio saindo das nossas células, porque ele está sempre em grande concentração das células, baixa permeabilidade ao sódio, isso faz com que o sódio que está em grande concentração no meio extracelular não entre nas nossas células, ou seja, vai deixando a célula mais negativa, e pela nossa bomba eletrogênica, que é a bomba de sódio e potássio, que vai sempre levando no mínimo uma carga positiva para fora das nossas células, como um cálculo de liquidez destes íons que estão saindo da nossa célula. Nessa próxima tela, eu trago, além de neurôniozinhos, que são os nossos representantes do entendimento dessa capacidade que a célula tem de produzir um potencial de membrana elétrico, eu também trago um neurôniozão gigantesco aqui, porque a gente vai entender um pouco mais sobre ele, e também trago aqui um gráfico que nos mostra o potencial elétrico que as nossas células vão variar. Olhando inicialmente para o gráfico, eu botei aqui algumas linhas que vão representar o nosso potencial de repouso, uma variação entre o potencial de repouso e o limiar excitatório, que vai ser o menos 70, e o ponto máximo de voltagem. Agora olhem mais para o lado esquerdo da tela. Nós temos neurônios, os quais são chamados de pré-sinápticos, que vocês já podem ter verificado nas aulas de vocês na universidade. E aqui eu estou representando para a gente, para iniciar essa ideia de potencial de ação e a mudança lá do potencial de repouso, dois neurôniozinhos, um que vai ser excitatório e o outro que vai ser inibitório. O neurôniozinho excitatório, eu vou dizer para vocês que ele vai secretar um neurotransmissor chamado glutamato, que eu vou chamar de GLU. O glutamato, ele é um aminoácido que tem capacidade excitatória. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que haja a abertura dos canais dependentes de ligante de sódio. Por exemplo, ele vai se conectar a um canal dependente de ligante de sódio, e o sódio vai começar a entrar em uma determinada quantidade dentro das nossas células.
Isso vai tornar as nossas células mais positivas, certo? Por causa que o sódio tem aquela carga positiva. E tornar a célula mais positiva significa que a gente está tentando despolarizar a célula. Ah, como assim, professor? Então a célula está polarizada? Sim, minha gente. Quando ela está no seu potencial de repouso de menos 90 milivolts, a célula está polarizada. Entretanto, quando a gente começa a botar cargas positivas para dentro da célula, digamos que esse menos 90 vai até menos 70, e isso inicia um processo de despolarização. A despolarização é a primeira fase do potencial de ação, que pode ser iniciada por vários fatores, não somente por canais dependentes de ligantes, ou seja, não somente por substâncias químicas como o glutamato, mas também por outros fatores, como por exemplo mecânicos e elétricos. Nesse caso, eu estou representando o início da despolarização, a tentativa de despolarização dessa célula, a partir da conexão de moléculas químicas como o glutamato em seus canais dependentes de ligante de sódio. Ok, mas dentro dessa célula a gente não tem só moléculas positivas entrando. A gente também vai ter um neurônio inibitório. E esse neurônio inibitório, ele tende a abrir canais de potássio e canais de cloreto. Por exemplo, digamos que aqui seja um canal de cloreto e aqui seja um canal de potássio dependente de ligante. Os dois dependentes de ligante. E daí o componente químico que vai ligar neles agora, vamos dizer que seja o GABA. E este GABA vai se ligar nos receptores, canais dependentes de ligante e vai abri-los. Isso vai fazer com que entre muitas cargas negativas para o interior da célula. Negativo, negativo, negativo. E o potássio, como a gente fala que está sempre em grande quantidade dentro da célula, ele vai sair agora da nossa célula. E isso vai fazer com que a célula se torne o quê? Mais negativa, mais negativa, mais negativa, mais negativa. Então o que a gente encontra aqui é que a gente sempre vai ter estímulos de neurônios pré-sinápticos excitatórios e inibitórios. Alguns estão liberando ali GABA, por exemplo, e alguns estão liberando ali glutamato, por exemplo, que é excitatório, e o GABA inibitório, certo? Ou seja, se o nosso glutamato levou até menos 70, agora com o estímulo inibitório, esta voltagem de menos 70 já vai dar uma decaída, pode voltar ao menos 90 e a célula não segue no processo de despolarização, ou seja, a gente não tem um potencial de ação ocorrendo. Daí você me fala, ô prof, então como é que vai ter o potencial de ação se vai ter sempre um neurônio excitatório e um neurônio inibitório, fazendo com que haja esse balanceamento das cargas negativas e positivas dentro da célula? Então, meus amores, como vocês devem estar pensando, a gente precisa ter muito mais estímulos excitatórios para que haja um potencial de ação, para que a gente consiga fazer que a célula atinja o limiar excitatório, que no nosso caso eu estou representando como 0 milivolts. E esse vai ser sempre o nosso exemplo até o final desse vídeo. Neste momento celular, onde estes neurônios estão secretando estes neurotransmissores, o que a gente pode dizer é que claramente a gente precisa de mais estímulos excitatórios do que estímulos inibitórios nessas células, para que a gente consiga atingir o menos 90 e também passar o menos 70 e chegar no limiar excitatório e daí ter a despolarização completa dessa célula e depois o seu processo de repolarização até novamente a menos 90 milivolts, no nosso exemplo. Sabendo disso, a gente imagina que a gente precisa somar, então,
mais estímulos excitatórios, um somado ao outro, até que a gente consiga atingir o limiar excitatório. Tá? Então vamos para a próxima tela. Nessa próxima tela, eu trago então os processos de somação para que a gente chegue até o nosso potencial de ação, que atinja o limiar excitatório. Então, nós temos dois tipos de somações de sinais elétricos, os quais podem levar a célula a atingir um potencial de ação. O primeiro deles é chamado de somação temporal. Na somação temporal, a gente vai ter um neurôniozinho pré-sináptico, coitadinho ali, sozinho, disparando um potencial de ação. Ou seja, aqui a gente vai ter um estímulo, primeiro estímulo, digamos assim. Depois esse cara recebe mais um potencial de ação e ele acaba também disparando um segundo potencial de ação. Depois ele recebe mais um e vai disparar um terceiro potencial de ação. Aliás, ele vai receber mais um potencial de ação e vai disparar mais um sinal elétrico. Dessa forma, a gente vai ter então uma somação dos sinais que este neurônio pré-sináptico está mandando, ou seja, a gente vai ter uma pá de, sei lá, glutamato, por exemplo, ligando em receptores e fazendo com que a célula fique mais positiva e mais positiva pela entrada de sódio. E isso vai fazer com que no nosso gráfico aqui, por exemplo, a gente tenha um estímulozinho. Antes que esse estímulozinho termine, a gente vai ter mais um estímulozinho. E antes que esse estímulo termine, a gente tem o nosso terceiro estímulozinho. Nesse terceiro estímulozinho, nós atingimos o limiar excitatório e vamos ter o potencial de ação ocorrendo. Tá? Já na somação espacial, a gente não tem só um neurôniozinho enviando vários sinaizinhos intermitentes em direção ao neurônio pós-sináptico. Agora a gente vai ter 3 neurôniozinhos, por exemplo, vão ser mais neurôniozinhos, os quais vão levar à liberação de estímulos, obviamente a partir de neurotransmissores excitatórios, nesse caso, e vão se ter as somações desses neurotransmissores, os quais vão ser secretados por estes neurônios pré-sinápticos. Ah, Sor, vai ser só o glutamato? Não, gente, pode ser glutamato, pode ser noradrenalina, pode ser adrenalina, outros neurotransmissores excitatórios, que vão se somar ao ponto que se tem o aumento também de cargas positivas no interior da célula, levando este potencial de ação da mesma maneira até o limiar excitatório. Então a gente vai ter sim uma somação de um neurôniozinho, mais um outro neurôniozinho, mais um outro neurôniozinho que chegou aqui, pum! Temos agora o potencial de ação ocorrendo. Certo? Então, esta é a maneira com que os nossos neurônios atingem o limiar excitatório para ativar o potencial de ação. Agora mantenha isso na cabeça para a próxima tela, o qual a gente já vai ter atingido o limiar excitatório. Então, minha gente, sabendo que agora nós saímos de menos 90 milivolts e chegamos a 0 milivolts, ou seja, a gente conseguiu atingir o nosso potencial excitatório ou limiar excitatório, a gente vai dizer para vocês que as células agora conseguem abrir canais de sódio dependente de voltagem. Ou seja, a voltagem de 0 mV vai conseguir abrir canais de sódio dependente de voltagens, os quais estão representados aqui em roxo, e muito sódio vai entrar abruptamente no interior das nossas células. Sabendo que a gente tem muito sódio sempre no exterior das nossas células. Assim, essa grande quantidade de sódio que vai entrar abruptamente no interior das nossas células vai levar esse potencial de 0 mV até 35 mV, em torno disso. O potencial máximo daquela célula naquele momento. Neste momento celular, onde ocorre a troca do potencial de 0 mV
para mais 35 milivolts, a gente tem o início do fechamento dos canais de sódio. Só que os canais de sódio, eles fecham muito mais devagar do que eles abrem. E isso nos dá o que a literatura chama de período refratário. Então, no início agora do fechamento do canal de sódio, que eu vou representar aqui no gráfico, a gente tem um fechamento lento do canal de sódio, que nos dá o período refratário, e o período refratário é o momento no qual as nossas células não conseguem disparar outro potencial de ação. Isso porque o canal de sódio só vai estar preparado para ser aberto de novo quando a célula atingir o potencial de repouso de novo, em torno de 90 milivolts. Ok? Então ele vai fechando mais lentamente nesse período. E ainda nesse período onde existe o fechamento lento dos canais de sódio, vai se ter uma abertura significativa dos nossos canais de potássio, que agora vão começar a extravasar potássio para o meio extracelular em grande quantidade, como eu estou mostrando aqui. Então agora muito potássio vai levar muita carga positiva para o meio extracelular. E aí, minha gente, o que está acontecendo? Agora a gente está saindo de mais 35 e digamos que está chegando lá a menos 10 milivolts. Tá? Menos 10 milivolts. E isso vai acontecer em sua grande quantidade pelo extravasamento de potássio que foi aberto de maneira mais lenta no mesmo momento o qual foi aberto os canais de sódio. Ou seja, muito embora os canais de potássio sejam abertos no mesmo momento no qual os canais de sódio se abrem, eles abrem extremamente pouquinho, que não sai grande quantidade de sódio. Eles vão mostrar uma significância na saída de potássio quando estes canais de sódio estiverem fechando já de maneira lenta. Ou seja, lá no momento onde a gente tem o período refratário, ok? Então agora eu vou botar em amarelo aqui o sódio trazendo rapidamente o nosso potencial de ação a níveis de em torno de 90 milivolts, certo? Ok, agora chegamos a 90 milivolts. O que acontece na célula agora, professor? Agora ela pode receber outro potencial de ação? Sim, meus amigos. Agora, quando chega a 90 milivolts, os canais de sódio voltagem independente já estão aptos a receber outro estímulo elétrico pela essa mudança de potencial elétrico no interior da célula e fazer com que haja o nosso potencial de ação pela entrada de grande quantidade de sódio de novo no interior da célula, certo? Professora, mas o que vai manter aquele potencial de repouso lá mesmo? Daí você se lembra que para manter o potencial de repouso, a gente sempre vai ter os canais de potássio de vazamento que vão estar abertos e a gente vai ter também a incapacidade da célula de botar grande quantidade de sódio para dentro da célula pelos canais de vazamento de sódio. E a gente vai ter também a bomba de sódio e potássio atuando, botando cargas positivas para fora da nossa célula, mantendo o potencial de repouso. Entretanto, em alguns momentos celulares, na verdade em alguns tipos de tecidos, a gente também pode ter o que se chama de hiperpolarização. Vamos ver, botar em roxo aqui. Tá? A hiperpolarização vai levar o nosso potencial de ação, o nosso potencial de membrana para menos 90 milivolts. Ou seja, digamos que aqui atingimos menos 100 milivolts. Isso ocorre comumente pelo extravasamento de potássios das nossas células, ok? E, obviamente, se ocorre uma hiperpolarização, então eu até vou escrever aqui pra gente, hiperpolarização. Isso faz com que a célula seja menos responsiva a potenciais elétricos que estejam entrando nela, porque agora a gente precisa, além de chegar ao menos 70, ao 0 milivolts, a gente tem que sair lá de 100. Isso deixa ela menos sensível a estímulos,
certo? Mas se ela for hiperpolarizada e quer voltar para o potencial de repouso, ela pode se utilizar dos canais de vazamento de potássio, do impedimento do sódio de entrar na célula, quando a célula está em repouso, e também da bomba de sódio e potássio, né, como a gente viu anteriormente. Certo, minha gente? Então, 3 coisas que a gente tem que levar em mente. Quando a célula chegou a esse ponto do limiar excitatório, a gente vai ter o que é chamado na literatura de despolarização, que é uma das partes do nosso potencial de ação. E quando essa célula começa a se tornar mais negativa novamente, a gente vai ter o processo de repolarização. Muito bem. Então, professor, um potencial de ação pode ter despolarização e repolarização. Sim, meus amores, o potencial de ação nada mais vai ser do que essa troca rápida em décimos de milésimos de segundo de sódios positivos dentro da célula e também potássios positivos dentro da célula. Ah, como assim, professor? Um potencial de ação vai ocorrer quando a quantidade de íons sódios entrando dentro da célula vai ser maior do que a quantidade de potássios positivos saindo da célula. Então essa troca, professor, é mais de cargas positivas? Sim, meus amigos, é uma conclusão que a gente pode chegar. Por que que essa troca é mais de cargas positivas? Porque no interior da célula a gente vai ter aquelas moléculazinhas que não conseguem sair da célula, que são lá as proteínas com aminoácidos com cargas negativas ligadas a eles, e também íons fosfato, alguma coisa de enxofre também com carga negativa dentro da célula que não vai conseguir sair facilmente, como estes íons sódio e potássio conseguem sair facilmente da nossa célula. Mas para finalizar, a gente também pode trazer um outro íon, que é importante mais para um determinado tipo de tecido, mas é muito importante também para o potencial de ação, principalmente do nosso músculo cardíaco, certo? Então eu vou trazer o nosso cálcio. Sim, minha gente, o cálcio também é um íon importante. O cloreto também é um íon importante, mas eu vou falar do cálcio, que neste momento é mais importante para a gente. Isso porque quando o potencial de ação, essa onda de eletromagnetismo passa por todo o nosso neurônio e chega lá no nosso terminal axonal, e essa despolarização, esse potencial elétrico positivo vai levar também à abertura de canais de cálcio. E esses canais de cálcio vão fazer com que haja entrada de cálcio para o interior da célula. Isso vai acontecer porque a gente tem grandes quantidades de cálcio no meio extracelular e também grandes quantidades de cálcio guardadas, estocadas dentro das mitocôndrias e retículos, tá? E este cálcio vai ser responsável por mandar, digamos assim, as nossas vesículas que estão ricas em neurotransmissores, esperando para serem secretadas para fora dos nossos neurônios na fenda sináptica, para fora. O que eu estou querendo dizer? Que o cálcio vai mandar estas vesículas se fundirem com a nossa membrana celular e vai liberar aqui os neurotransmissores, como os que a gente mostrou anteriormente, certo? E assim a gente vai ter a transmissão do impulso elétrico que esse neurônio recebeu para o próximo neurônio, que vai receber este estímulo pela ligação destes neurotransmissores em suas proteínas canais receptoras ativadas por ligantes e vai transmitir esse impulso elétrico para a próxima célula. Certo, meus amigos? Bom, mas mas o cálcio ele tem se mostrado muito mais importante a nível de músculo cardíaco e músculo liso, pois existem comportas que conectam as células cardíacas e células lisas que deixam o cálcio extravasar facilmente de uma célula para outra, fazendo com que haja também uma grande influência da presença do cálcio no potencial de ação, na formação do potencial de ação daquelas células adjacentes às células que receberam os estímulos nervosos, por exemplo. Certo?
Eu acredito que seja isso então. Vamos tentar fazer um raciocínio geral agora da geração do potencial de ação. Então, primeira coisa que a gente teve é a ativação de canais dependentes de ligante, excitatórios, que foram muito mais prominentes do que os inibitórios. Isso levou um aumento razoável de íons positivos dentro da nossa célula, que em seguida atingiu um limiar excitatório que é capaz daquela voltagem de ativar os canais dependentes de voltagem tanto de sódio quanto de potássio, mas os canais de potássio são muito lentos para se abrir e os canais de sódio são muito rápidos para se abrir. Esses canais de sódio então se abrem rapidamente e entra muito sódio dentro da célula, ocorre a despolarização da membrana, ou seja, tornar essa membrana com potencial muito mais positivo, em torno de 35 milivolts positivos. Isso, neste momento, vai se ter o que se chama de fechamento lento do canal de sódio, que vai levar a um momento celular de milissegundos, o qual o neurônio não pode ser estimulado por nenhum tipo de estímulo, mesmo sendo forte. E este momento celular é chamado de período refratário absoluto. Em seguida, no mesmo momento que os canais de sódio estão fechando lentamente dentro do período refratário absoluto, a gente vai ter agora a abertura significativa dos canais de potássio, que vão ser os responsáveis, os principais responsáveis para fazer com que haja o retorno do potencial de repouso das nossas células até em torno de menos 90. Depois que há o retorno do potencial para menos 90, essas células conseguem, neste momento celular, ativar novamente os canais de sódio dependentes de voltagem, os quais não eram possíveis anteriormente em voltagens acima do potencial de repouso celular. E no final de tudo isso, aliás, no meio de tudo isso, a gente tem a ativação também do canal de cálcio, que vai levar a migração de vesículas secretoras de neurotransmissores até as membranas destes terminais axonais, liberando neurotransmissores, os quais vão se conectar ao próximo neurônio na fenda sináptica, e isso vai fazer com que haja a passagem do estímulo nervoso para as outras células nervosas. É isso, minha gente. Mais do que isso não é necessário para saber a nível de graduação, para que vocês se deem bem nas provas de vocês. Então eu acredito que seja isso. Muito obrigado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por gentileza, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Cognisomos.